seguida tem o objetivo do grupo de trabalho. Então, a partir daquele primeiro documento que tinha sido feito, na última reunião, a gente, conjuntamente aqui, a gente foi reorganizando os objetivos, reescrevendo um pouco e também tentamos colocar um pouco numa ordem de prioridade. Então, se vocês verem, o primeiro ponto que a gente colocou, que a gente acha fundamental, é já organizar junto com a estadual a designação da Comissão Provisória Municipal e a regularização perante o TSE. O que acontece? Pelo Estatuto, o coletivo, né, a formação do elo, ele passa primeiro por uma Comissão Provisória Municipal, que era aquela comissão provisória que estava no Estatuto, que foi registrada no TSE, mas que por conta de uma série de fatores acabou ficando inoperante e hoje ela realmente não tem operação, ela está dispersa e ela de fato não existe. Então, o primeiro ponto que a gente acha importante é fazer essa regularização. Como no fim de semana passado já ia mudar a estadual, né, as coordenações e a coordenadora executiva, a gente achou por bem esperar essa semana para fazer isso. Então, na verdade, seguindo o estatuto, é a comissão estadual que designa os membros da Comissão Provisória Municipal. Ela faz essa designação e depois essa Comissão Provisória Municipal tem o objetivo de fazer a convenção, então, por um processo de eleição, né, de consenso, tal, com todos os filiados, criar a comissão permanente, que vai ser a comissão municipal e tudo mais. Então, o primeiro passo seria esse. Eu acho que amanhã vai ter, como quem que falou? O Fernando, né? Vai participar da reunião da estadual? Sim, sou eu mesmo. Fernando, você vai lá ou você vai para o Hangout? Não, eu vou estar presencialmente lá. Não sei se eu vou conseguir estar presencialmente lá. Então, seria legal. Ô Cristiano, bem-vindo. Dá uma fechadinha no áudio aí, por favor. Ô Cristiano, em cima no meio da tela do Hangout tem um botão de microfone. Aí, boa. Obrigado. Vai lá, André. É que senão a gente vai estar falando André. Vai lá, André, pode ir. Então seria legal vocês que vão estar na reunião da estadual já levar esse pleito, né? De que a estadual faça a designação dos membros da executiva municipal para isso já ser atualizado lá no TSE e ficar tudo certinho. Então, aí a nossa executiva provisória viraria uma comissão provisória municipal nos termos do estatuto, entendeu? Ficaria tudo regularizado. Isso é importante tanto para a lisura dos nossos processos, para a legitimidade do que a gente encaminhar de realização de convenção e tudo mais, né? Porque, na verdade, a gente, como executiva provisória, é uma figura que a gente inventou, que não existe, que, assim, não tem a legitimidade para fazer a convenção, oficialmente, né? Então, embora a gente tenha esse trabalho, a gente está trabalhando nele, é importante o quanto antes a gente ter essa comissão provisória indicada pela estadual. E a nossa sugestão é que a estadual sugira, indique como comissão provisória municipal os membros da que já são da executiva, né? Existe a previsão estatutária de ser, se não me engano, o mínimo de 7. O mínimo de 5, perdão. Mínimo de 5, então como a gente já tem 6, já estaria ok para fazer essa indicação. Pode ser mais, acho que pode ser até 7 ou 9, se eu não me engano, mas aí isso é um detalhe. Eu acho importante a gente já alinhar com a executiva estadual para isso ser feito o mais rápido possível. Depois os detalhes a gente pode discutir depois, né? Mas é importante que a gente já tenha um grupo formado e só precisa ser que a estadual tome essa providência. Acho que a gente tem que verificar também a questão do Allen, né? Porque ele é membro da executiva, só que ele está pré-filiado. Então não sei se teria alguma implicação
diante do estatuto isso, porque eu não sei se ele já está afiliado, se ele, como é que está. Porque antes do processo de formalização da executiva, ele era pré-afiliado ainda. Então a gente tem que ver isso aí para normalizar essa questão no TSE também. Eu acho que você tem razão. Eu acho que assim, eu acho que o Alan, se ele já está pré-filiado, acho que rapidinho ele regulariza a situação dele e, e aí ele sendo filiado ele já pode ser indicado pela estadual, né? Então acho que ele tem que correr com isso. Se ele tiver filiado em tempo, acho que ele entra. Se ele não tiver, ele não entra, né? Acho que é um pouco a gente tem que fazer uma pressão nele para ele regularizar a filiação dele, né? Ver o que falta, ele fala que se precisar de abono, a gente abona, se precisa fazer a formação, a gente pede para ele fazer logo, depois estadual, como para estadual, vamos agilizar isso, porque acho que as duas coisas podem caminhar paralela. A gente nem precisa falar para estadual ainda esse problema, porque é um detalhe que a gente resolve depois. Acho que o importante é chamar a estadual para a necessidade de que seja feita essa designação. Ô André, mas daí eu acho que poderia ser bem rápido, na verdade. Eu acho que amanhã, por exemplo, é até capaz da gente já conseguir até formalizar essa nova executiva. Daí fica a questão, o que a gente faz? A gente espera o Allen se regularizar para a gente passar para estadual ou a gente bota um suplente aí no lugar? Não sei, Tanaka, eu acho difícil da estadual já fazer essa indicação amanhã, né? Eles vão estar cheios de coisa, eu duvido que eles tenham, assim, eles ainda precisam se inteirar dos processos e já fazer essa designação. Eu acho que eles precisam se inteirar do processo da formação de coletivos e tudo mais, antes de tomar uma decisão. De qualquer forma, eu também acho que a gente não tem tempo de saber o que a gente vai fazer, porque eu acho que isso não é uma decisão que a gente pode tomar dentro do GT. É uma decisão que precisaria ser tomada por todo o coletivo, né? E, de repente, eu acho que se a estadual topar amanhã já fazer uma designação, a minha sugestão aí para vocês avaliarem é a estadual fazer a designação daqueles que já estão na executiva e são filiados, depois a gente adiciona mais algum, ou então a gente acalma só a próxima reunião do coletivo para fechar isso de uma forma aberta para todos, né, com o aval de todos, para ver quem vai substituí-lo, né, porque a gente precisa fazer essa substituição da mesma forma como os indicados foram aprovados ali na reunião do coletivo, uma substituição também entendo que precisaria ser. Tá bom. Tá? Eu acho que o melhor, assim, eu acho que não custa uma semana, ninguém vai morrer por uma semana. E também duvido que a estadual tome essa decisão amanhã. Mas se eles estiverem dispostos, já indicam o filial. Sim, mas acredito que vamos fazer esse questionamento para o Alan para ver como está a situação dele, né, no começo. Para ver como a gente pode formalizar isso junto no TSE, né, inclusive. Mas eu acho que mesmo se demorar um pouquinho, acho que não tem problema não, mano. Ele não vai atrapalhar o fluxo, a demanda da executiva. Acho que amanhã, não sei se alguém mais vai poder ir, o Tanaka vai? Você vai, Tanaka? A Marta, o Eliseu, não sei como Vou estar presencial. Você vai. Então se a gente puder ir lá e fazer como GT, eu acho importante também, né? A gente não vai poder representar a executiva porque não estarão todos, né, da executiva de São Paulo. Mas como GT e propor isso lá, eu acho bem interessante. Eu, você e mais pessoas também, se possível, aí, acho legal. Legal. Podemos passar para a próxima? Não, só para a gente deixar o encaminhamento aqui, quem que poderia verificar o estado dos filiados aí, só para a gente ir amanhã já sabendo
se é só o Allen ou se tem outros, né, que são membros aí da executiva que estão com algum problema na filiação. Seria legal a gente deixar alguém responsável por fazer essa verificação? Eu posso fazer na executiva. Legal. Então, vou colocar aqui no arquivo. Eu acho que eu já até tinha perguntado para eles, e aí. Eu fiz essa pergunta para eles e acabou não respondida. Vou fazer de novo. Legal. Beleza, aí até amanhã você dá um posicionamento para mim e para o Fernando, para a gente já saber a situação. Tá. Deixa eu ver, o Allen tinha falado aqui. Ele está como pré-filiado. Ele ainda está, né? Tá bom, eu vou fazer esse encaminhamento aqui. Nós somos, como pauta hoje, vocês tinham construído aqui o objetivo do GTGE, organização junta estadual, designação da Comissão Provisória Municipal, regularização perante o TSE, propor um modelo de governança para o Diretório Municipal da cidade de São Paulo, incluindo um fluxo definido para a comunicação em relação com os demais órgãos de governança da rede, zonais, municipais, estaduais e nacional. Nessa questão, André, vocês se referiram ao que especificamente? No modelo de distribuição de poder? Como é que seria isso? Organização política mesmo? Organização institucional? Como é que seria? Porque a gente teve uma discussão sobre qual é o papel do elo, né? Qual é o papel do GT. E quando a gente tem um problema de nomenclatura, que quando a gente fala que é criar o elo de São Paulo, o elo, na verdade, são as pessoas, né? Assim como eles falam que o elo da estadual são aquelas pessoas que compõem o elo, que são as coordenações, mais os vogais e os suplentes, né? Isso forma o elo estadual. Então, no municipal, como se trata de pessoas, o certo não é a gente falar que o objetivo do GT é formar o elo. Na verdade, o objetivo do GT é propor um modelo de governança que é como está descrito no estatuto, o que o organograma, as caixinhas, como os processos se dão dentro de um elo. Então, os cargos que existem, como os cargos se relacionam, como são as tomadas de decisão. Então, é todo o processo institucional da operacionalização ali daquele diretório estadual, né, que é como normalmente é chamado. Então, a gente usou o mesmo termo que está no estatuto para falar qual que é o objetivo principal do nosso GT, que é criar esse modelo de governança do Diretório Municipal da cidade de São Paulo, né? Então, como que vai ser da comunicação dentro do grupo, como vão ser os processos de decisão, como o elo vai encaminhar a formação dos zonais municipais, né? Como se vai dar esse contato dos zonais com o elo municipal. Então, é promover mesmo essa governança do diretório municipal, por assim dizer. Então, foi mais para especificar isso, que esse é o nosso trabalho principal. Né? Montar as caixinhas ali, e aí a gente vai montar a convenção, organizar a convenção, que é o próximo item, e aí na convenção que as pessoas vão ser eleitas. Então, a gente vai levar um projeto, vai propor ali um projeto com as caixinhas de cargos e processos para serem aprovados, e aí eleger as pessoas para ocuparem esses cargos, né, para estarem dentro dessas caixinhas. Então, é mais ou menos isso assim, que a gente pensa. Chegou a discutir algum tipo de metodologia para fazer isso tudo? Como a gente ia se organizar junto com os outros GTs e junto com o próprio coletivo? Ou Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Ah, tá ok. Tem ali o item, né? Tem esse indicativo, que é criar ferramentas de participação horizontal e de transparência ser utilizada nas ocasiões de construção de consenso e tomadas de decisão. Então, a gente está pensando um pouco nessa metodologia, mas é mais um indicativo, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar nisso. Acho que essa questão de trabalhar ferramentas de participação
a gente poderia inclusive verificar com o GT de comunicação, né? Fazer uma interlocução entre os dois GTs, para ver como que a gente pode fazer isso, pensar em ferramentas, pensar... Até o Tanaka, né, ele tem uma ferramenta em construção de tomada de decisão, né? Então a gente pode começar a pensar nisso em conjunto com o GT de comunicação. Acho que não seria um caminho ruim, não. Eu acho legal. Eu acho que a gente já até, assim como sugestão de caminhamento, já poderia, de repente, definir alguém para entrar em contato com a comunicação, para falar isso, alguém para entrar em contato com outros elos municipais. Eu sei que, por exemplo, o elo de... Putz, agora eu esqueci, que é o do Gerson, que estava na convenção estadual. Gerson Moura? Acho que é Mauá, não é? Está bem avançado. Então, então alguém para entrar em contato com a comunicação e alguém para entrar em contato com os municipais, para ver como que eles estão pensando, como eles estão elaborando. Pode até ser mais de uma pessoa, mas seria legal a gente já sair com atribuições daqui para a coisa andar, né? Ah, sim. Você fala em designar algumas pessoas para fazer os grupos de trabalho, né? Acho que nessa questão... Na verdade, acho que é assim, um mapeamento inicial, né? Então, alguém do nosso grupo para fazer esse mapeamento com a comunicação, para ver o que eles estão pensando, alguém do nosso grupo para falar com alguns coletivos municipais, para ver o que eles estão pensando e formando como elo, como processo, outra pessoa para falar com outros municípios, entendeu? Mas para a gente encaminhar assim, a atribuição para cada um ficar responsável por uma coisa e já começar a fazer isso. Ah, tá. Essa questão do mapeamento, eu acho que, não sei se todos concordam, mas acho que o Cristiano ele tem uma habilidade mais teórica e mais técnica para isso. Não sei se ele está nos ouvindo ainda. Cristiano, você está aí ainda? Estou ouvindo sim. Então, você pode cooperar com a gente nessa questão de mapeamento dos municípios. A gente até pensou em fazer isso na educação, né? Você lembra disso? Lembro sim. Eu tenho os municípios relativamente já mapeados e o status de cada um deles, tá? Todos os municípios que já têm elo constituído, qual o status de cada um, né? E a estratégia de cada um. E eu estou mantendo um relacionamento legal com o pessoal da Baixada, e eles estão até criando ferramentas que eu havia comentado no outro grupo, né? Ferramentas de administração e de gestão da governança interna, que está sendo bem interessante e pode ser utilizado como modelo. E a ideia que eu até propus a eles é de fazer um trabalho paralelo, né? Então, o que cada um estiver fazendo, o passo que um der, o outro ficar sabendo, e com isso a gente conseguir andar junto. Bem legal, Cristiano, que ótimo isso. Se a gente puder designar, acho que o Cristiano, ele, se todo mundo concordar aqui, acho que ele pode assumir essa responsabilidade para o GT de governança e fazer essa interlocução com o GT de comunicação também. Eu acho interessante a gente começar a trabalhar assim de uma forma mais integralizada, né, com os outros GTs e propriamente com a executiva. Cristiano, seria legal a gente marcar mais ou menos uma data, um prazo aí que você ache viável, para você fazer uma apresentação para a gente sobre isso, né? De repente até em uma das reuniões mensais, primeiro a gente faz uma entre nós, depois a gente amadurece, apresenta para a discussão do coletivo. Eu acho que seria legal, pelo menos a gente ter um prazo, e assim, obviamente, que você contasse com o trabalho da gente também, o que você precisar, sabe? Se tiver muita coisa, queria que alguém me ajudasse a falar com esse município, queria que alguém fizesse tal coisa, sabe? Deixar a gente aqui bem à vontade para colaborar com você também. Legal, para mim tranquilo. Se vocês me derem 15 dias, eu consigo deixar tudo organizado de forma apresentável. O que eu não vou poder fazer vai ser fazer isso presencialmente, porque eu estou com um projeto num cliente e eu vou ficar pelo menos aí uns 4 meses durante a semana fora de São Paulo, mas final de semana ou eu venho para São Paulo ou eu vou para o litoral. Mas eu consigo tranquilamente fazer isso em 15 dias, sim. Tá? Só a questão de, se for preparar a apresentação
para fazer virtualmente, eu consigo com mais tranquilidade compor aí com vocês, já até agendar uma data, sem problema. Eu acho que até a gente pode fazer primeiro uma reunião virtual, porque aí você não precisa estar aqui em São Paulo, a gente posta, né, coloca assim, nesse trabalho de grupo de trabalho, todo mundo olha na tela do computador e conversa também, não vejo problema. Melhor do que não se reunir. Porque acho que vai precisar de uma explicação, né? Por mais que a gente olhe o documento, acho que é sempre legal a gente tirar dúvidas e tal. Legal. Eu também estava levantando alguns dados sobre esquema de cada um dos municípios, perfil, comparar um município com algumas regiões de São Paulo, esse tipo de coisa. Eu já tenho organizado, só que eu estou organizado de uma forma que eu entenda. Então é só mesmo fazer com que fique de uma forma fácil para que outras pessoas entendam. Show. O que o pessoal acha? Vamos assim, então? Marta, Eliseu, acho que o seu som tá saindo, né? Porque apareceu você aqui na tela. Fala aí. Tá me ouvindo? Agora sim. Aí. Até aleluia. Mexi em tanta coisa aqui. Que bom. Então vamos poder encaminhar assim e designar o Cristiano para fazer essa função. E eu acho que nesse momento seria um perfil mais adequado. Marta, Eliseu, Tanaka. Beleza. Beleza. E só uma sugestão, desculpa, só uma sugestão em relação ao Allen e em relação a todos que estão como pré-filiados. Como agora o Gabriel e a Cida estão na formação, o que é interessante, pelo menos funcionava com o Nelson, a gente preparava uma lista de todo mundo que estava como pré-filiado, já conversava com as pessoas, pré-marcava uma data para a realização de um curso online e jogava todo mundo nessa mesma turma. Com isso a gente resolvia tudo de uma vez só. É uma sugestão para resolver tanto o problema do Allen quanto outras pessoas que estejam como pré-filiado que a gente tenha contato. Mas eu acho que essa questão na executiva de São Paulo é só o Allen mesmo. Acho que a maioria, não sei o Marco de Preto, mas eu acho que ele também já está afiliado. A questão do Allen é aquela plataforma que a gente usava para formação é o Webex, né? Que auxiliava na formação de vários filiados ao mesmo tempo. Se não me engano, comporta até umas 40 pessoas. E dá para trabalhar com ele nesse sentido também. Entendi. Eu sugeri pro Gabriel utilizar algumas outras ferramentas que eu utilizo na empresa e ele ficou de dar uma estudada essa semana e depois ele vai conversar na executiva para ver qual que ele pode utilizar. Mas existem algumas ferramentas de ensino que é possível, por exemplo, fazer com que a pessoa passe de pré-filiado a afiliado, né, um curso de formação básica, sem precisar necessariamente ter uma turma, né? Então a pessoa conseguiria passar com uma velocidade um pouquinho maior, porque aí seria só possível monitorar a pessoa através de atividades, né? E com isso a pessoa, pelo menos o basicão, conseguir fazer sozinha. Isso vai facilitar muito, vai adiantar o processo de migração de pessoas de pré-filiado para afiliado com a mesma intensidade de informação, só que com menos trabalho físico, né? Isso eu acredito que agora vai dar uma facilitada, mas talvez demore um pouco para que seja implementado esse sistema, mas depende muito mais da executiva, mas enfim, a sugestão já foi feita para agilizar, e o que eu acredito é que seja muito importante em alguns municípios. Por exemplo, em Santos eu vi que tem um número de pré-filiados sem curso de formação muito grande, e também em Itanhaém, que onde eu também tenho casa, eu consegui levantar 17 pessoas para fazer curso de formação. Peguei também em alguns outros municípios, aí o número de pré-filiados sem formação é muito grande. Então, só uma força-tarefa mesmo, algum sistema desse jeito para resolver. Por isso que eu sugeri da gente tentar formar um grupinho aí de pessoas junto com o Allen, ou seja, inserir o Allen em algum desses grupinhos para que ele faça a formação mais rápido. Você está no GT da Comunicação também, Cristiano? Não, GT da Comunicação eu não estou, mas eu tenho um contato rápido com o pessoal, então dependendo do que for eu consigo de informação. Tá. Se você sugerir essa questão dessa plataforma
inclusive para o acolhimento, né? O acolhimento dos nossos filiados. Acho interessante isso também, né? Ô, gente, eu tô nos 3 GT, aliás, acho que a maior proposta que eu tô tentando fazer aí é exatamente essa ligação entre os GTs, né? Então, se tiver algum encaminhamento, vocês podem falar para mim que eu passo lá no GT de comunicação. Então, se você puder auxiliar o Cristiano nessa questão das ferramentas de trabalho, inclusive para a gente trabalhar junto, até porque o GT de comunicação vai organizar também, né, a questão da convenção junto com a gente. Então é bem interessante começar a trabalhar a ferramenta junto com eles. Só para deixar certo aqui no documento, eu botei aqui Cristiano e Fábio, ferramentas de comunicação. Tinha um encaminhamento antes que o Cristiano ia fazer uma apresentação, é isso? Na verdade, ele ia ficar responsável pelo mapeamento, né, dos municípios. Uma questão mais técnica, né, sobre quais são as ferramentas de comunicação, o que está acontecendo nos municípios. Foi essa sugestão do André, se eu não me engano, não é, André? André? Oi, desculpa. Eu perdi aqui. Você pode repetir que eu estava me escrevendo uma mensagem? Não, sem problema. É que a gente estava revendo qual seria a designação do Cristiano, né? Sobre o mapeamento das cidades e quais seriam as ferramentas, né? Quais seriam o tipo de trabalho. Eu estava aqui a falar com a coordenação de comunicação, né? É isso? Isso. Aí eu estou escrevendo no arquivo, eu estou digitando lá no arquivo, lá no final do arquivo eu estou digitando lá o que a gente está encaminhando aqui. E paralelamente estou colocando lá no Trello já. Tá. Putz, eu preciso entrar no Trello, não entrei ainda. Esse fim de semana foi bem curto. Esse Trello aqui, eu até entrei aqui, tentei entender um pouquinho, mas não foi um pouco demais para minha cabeça, por enquanto. Mas eu vi aqui, mas ele parece ser bem básico, né? Essa ferramenta também foi consensuada na última reunião? Ou foi autoral? Não, ela não foi consensuada. É pra gente testar e ver o que a gente acha, se a gente institui ela ou não. Sim, entendi. Tem uma ferramenta também muito interessante que a gente trabalhou no GT da comunicação, no setorial da educação, que foi o Lume. A gente usou por um determinado período, mas devido à baixa participação do pessoal, a gente abandonou um pouquinho. Mas é uma ferramenta interessante para a gente pensar no futuro próximo, para a gente construção de consenso. É uma boa. Eu lembro que a gente usou lá no começo, antes da rede ainda. Foi bem legal. A gente poderia também testar. Mas assim, eu acho que ele tem ele tem uma proposta bem diferente, né? Uma proposta mais para discussão, né? E a questão do Trello que eu venho apresentar é para a gente conseguir entender o que foi deliberado, quem está fazendo, se já fez, não fez, entendeu? Ele é bem voltado para a gente tentar entender o que cada um está fazendo, entendeu? Eu não testei o Trello, mas é basicamente uma administração de projetos, não é isso? Isso, exatamente. Eu acho isso bom porque um dos problemas que eu via lá na executiva é que a gente deliberava muita coisa e aí às vezes algumas deliberações elas simplesmente se perdiam, né? Elas iam para o limbo. Como não tinha nenhum controle, aí ficava, tal pessoa tem que fazer tal coisa. Mas daí se a pessoa não fazia, daí ninguém lembrava também de cobrar, porque não tem nenhum controle, né? E aí o negócio simplesmente morria, né? E aí isso gerava muita insatisfação de diversos filiados, né? Que daí, pô, às vezes você pede alguma coisa, é importante, e aí você não obtém nenhuma resposta, fica meio ruim, né? Entendi. Eu trabalhei com um projeto parecido, com um sistema parecido desse, que seria um workflow mesmo, né? Vale a pena por conta dos follow-ups mesmo, fica mais fácil de você saber quem está fazendo o quê
e com isso ninguém se perde. Até o próprio dono do projeto não se perder é importante, porque às vezes você está trabalhando com 5, 6 coisas ao mesmo tempo que acaba esquecendo, né? Normal. Certinho. Então, essa questão das ferramentas a gente vai trabalhando mais com. Acho que você, o Ô, Cristiano Fernando, Tanaka. você pode falar um pouquinho mais longe do microfone, que tá saindo muito grave aqui. Desculpa aí. Valeu. Pronto, agora melhorou, eu acho. Acho que essa questão das ferramentas, dá para vocês dois, se vocês puderem se organizar e trabalhar junto com o GT da comunicação, acho que é bem interessante isso. A Marta saiu, né? Mas a gente poderia verificar se ela pudesse trabalhar nisso também. Mas aí a gente pode prosseguir a pauta ou a gente tem mais alguma questão para discutir sobre ferramenta? Se a gente podia fechar essa questão do Trello, né, que a gente sugeriu. Eu só queria deixar o encaminhamento que eu poderia ficar responsável para dar treinamento para as pessoas por enquanto, né, até a gente ter mais multiplicadores aí, eu me disponibilizo a quem tiver dúvida aí a fazer um Skype aí rapidinho comigo, é bem simples mesmo. É só questão de dar umas dicas que pega bem fácil. Ah, tá. A questão do Trello, né? Para você explicar como funciona a ferramenta, né? Isso. Ah, tá ok. Vocês tinham colocado aqui a questão das ferramentas já viu, né? Acompanhar esses processos e contribuir na estruturação dos demais GTs. Eu não sei como tem sido a reunião da próxima executiva, ela vai, não sei, a gente não marcou ainda, da próxima reunião executiva, ela vai ficar para a semana que vem, André? Como é que ficou lá? Não cheguei a acompanhar isso. A reunião de qual executiva? Desculpa. Daqui da cidade de São Paulo. Então, né, tem essa demanda da gente fazer semana que vem, mas ainda não tá nada definido, nem pauta, nem lugar. Tá um pouco em cima, né? É Mas de interessante. repente a gente podia até promover. Eu acho que não seria legal fazer na quarta, porque vai ter provavelmente alguma reunião da estadual. De repente a gente podia tentar fazer na quinta e, sei lá, a gente discute a pauta agora, até amanhã, depois, o que a gente pode fazer. E vamos tocar, cara. Nem que seja uma reunião mais informal, só para reunir as pessoas, para falar um pouco, sabe? Para falar um pouco do município, dos trabalhos que a gente está fazendo, ver uma interação entre os GTs, acho que já vale a pena, sabe? Acolher pessoas que estejam interessadas, falar um pouco da rede. Não sei, acho que a gente podia tocar isso. Eu fiquei de ver se tem disponibilidade da Crisantempo. E queria saber de vocês se vocês conhecem algum outro lugar que possa ser um pouco mais central para a gente fazer essa reunião. E acho que é isso. Acho que é só a questão da gente fechar data e pauta, né? Mas o mais importante mesmo é a data. Eu mandei uma pergunta lá no Facebook Rede dos Filiados para ver se alguém sabia se semana que vem vai ter reunião da estadual. Mas eu vou até checar aqui de novo, mas até um pouquinho atrás ninguém tinha me respondido. Então, nessa reunião da nossa executiva, a gente pode começar também a chamar os GTs para participação, né? Os 3 GTs. Acho fundamental, Sim. Inclusive esse aqui, né? Porque esse aqui é praticamente uma comissão de apoio à executiva, né? Então ele tem que estar inteirado sobre o que acontece na executiva e tudo mais. Correto? Eu tenho disponível para poucas pessoas, né? Acho que até umas 50, 100 pessoas. Acho que tem a churrasqueira do condomínio aqui, que é aqui na Paraisópolis, Zona Sul. Eu tenho 2 galpões também que dá para a gente utilizar no período de dia. De dia, assim, até umas 6 horas da tarde, né? Das 7 da manhã até umas 6 horas da tarde. Aí pode ser no sábado ou no domingo.
são galpões bem grandes que caberia muita gente. Mas para fazer o que, Fábio? Não, só estou colocando para se a gente tiver algum evento, alguma coisa, ou reunião, né, se precisar de um local, eu tenho esses 2 locais disponíveis sem custo. Seria para fazer Eliseu, seria para fazer essa reunião da executiva com a presença dos 3 GTs, né? Porque cada GT ele tem 2 representantes na executiva. Certo? Eu acho que tem que ser aberta também. A proposta dessas reuniões mensais é ser aberta para todos os filiados, assim, tipo aquela que aconteceu na Câmara, sabe? A gente ter uma pauta e vir não só o pessoal do GT, mas o pessoal que está chegando também. Então, acho que porque é a última reunião do mês, né? A última. Então, acho que assim, tem que ser um espaço que tem que comportar, eu não sei, talvez que não sabe, né? Mas acho que a ideia é ter pelo menos umas 60, assim. Quantas pessoas tinham lá na Câmara, será? Você tem ideia? Umas 50, né? Umas 50, né? Preciso até olhar aqui na presença, mas acho que é mais ou menos isso. A gente vai trabalhando essa questão para achar algum local, inclusive para servir de apoio a essa última reunião nossa aí. Eu tô olhando aqui no Facebook, parece que as reuniões na executiva vai ficar a mesa toda quarta. Então seria legal a gente fazer na quinta, porque terça também vai ficar um pouco em cima, né? Então não sei se como tá. Feriado dessa semana, seria da semana que vem. Seria legal, como está a disponibilidade de vocês na outra quinta? Se a gente conseguir fazer quinta-feira à noite, eu acho interessante pra gente. Pode falar, Marcos. Para mim, tranquilo, desde que seja online e de preferência, se for online, né? Aí eu posso participar. E depois das 7h30 da noite. Sim, mas acho que para isso a gente consegue um link de transmissão lá, se alguém levar até um celular, acho que dá para transmitir. Acho que não vai ser empecilho isso não, para a gente trabalhar em conjunto. Até porque tem que ser transmitido, inclusive, né? Porque a cidade de São Paulo também é grande, não é todo mundo que vai conseguir ir. Tem bastante filiado. E a ideia é para todo mundo participar, então vai ter um link de transmissão, né, André? Acho que é importante isso, acho que sempre teve, né? Você tá me ouvindo? Eita, apareceu uma luz no Felipe aí agora. Acho que alguém entrou lá. Enfim. Uma luz no Felipe. Tá, mas aí, ô Marta, eu só queria colocar, porque nós temos algumas demandas aqui de criação de ferramentas de participação, né, do coletivo, inclusive de estruturação da nossa governança. O Cristiano e o Tanaka ficaram de cooperar no sentido de construir uma ferramenta, né, levantar dados, mapear algumas coisas. Eu acho que se você quiser, se você puder dar apoio aos dois, eu acho interessantíssimo, porque não é uma coisa fácil também promover a participação de mais de 400 filiados, né? Acho que é 400 o número que está girando em torno hoje. Tá me ouvindo, Marta? Oi. Você ouviu o que eu disse? Eu acho que a comunicação está meio ruim, eu não estou conseguindo ouvir direito. Oi, Fernanda. Oi, Marcos. Eu estava falando aqui, se você pode dar um apoio Tá comigo. Gente, tem alguém com o áudio ligado aí que eu não estou conseguindo ouvir a Marta direito, hein? Deu para ouvir a minha resposta? Não deu não. Pode contar comigo. Tudo ok então. Então, acho que o Tanaka e o Cristiano vão ir atrás desse mapeamento de ferramentas e tudo mais. Se você conseguir contribuir com eles. A gente vai ter algumas demandas, né, no decorrer das nossas reuniões e tal.
até para agilizar a convenção, mas aí a gente vai tomar umas decisões em conjunto com a executiva e em conjunto com os demais GTs, que eu acho importante a gente começar a internalizar as coisas. Certinho? Ok, a sua ligação tá bem baixa para mim, viu, Fernando? Mas você conseguiu ouvir, né, o que eu falei? Sim, consegui sim. Ah, tá bom então. Gente, eu não estou vendo aqui, acho que nessa nossa agenda aqui, a gente está faltando bastante coisa, então se vocês puderem ir aqui acrescentando o que vocês acham que o GT precisa, quais algumas demandas que vocês viram que a gente não está vendo, algumas sugestões, coloquem aqui nesse objetivo do GT para a gente começar a dialogar em cima desse documento mesmo, que esse documento propicia isso, né? A gente tem os comentários aqui para ir debatendo. Daí, se vocês forem colocando aqui, eu acho interessante, porque isso aqui, perto do que a gente tem que fazer é nada, né? A gente só fez algumas colocações aqui básicas. Certinho? Puxando outra pauta, então, ou posso puxar outra pauta? À vontade. Voltando ao assunto da formalização, eu sugiro que a gente encaminhe pelo menos um e-mail, pelo aquele e-mail oficial do município, para o e-mail da executiva, né? Para que daí amanhã, a hora que a gente for lá na reunião, a gente tenha um documento também, né? Fazendo o pedido lá, que a gente vai estar reforçando presencialmente. Sim, eu acho que eu já vou colocar isso para a executiva, o grupo da executiva já proporciona esse manifesto lá na reunião. Tudo certo, André? Eu acho legal, Tanaka. Já tem na pauta da reunião, já tá os coletivos municipais, né? Então a gente podia mandar um e-mail falando que dentro da pauta dos coletivos municipais, o coletivo de São Paulo quer incluir a discussão da indicação da Comissão Provisória Municipal para a regulamentação perante o TSE, alguma coisa nesse sentido. Assim eles já ficam avisados. Isso, perfeito. Gente, quem vai fazer isso? Eu acho que a executiva mesmo, né, pode trabalhar um documento nesse sentido. A gente começa a verificar isso, a criar um documento, ver que faz a avaliação da questão de quem está afiliado, quem não está. O André acabou de colocar no capítulo sobre isso. Daí a gente constrói um documento, daí a gente abre, né, o André, para os GTs construírem também. Acho que é um documento bem simples. Se quiser, eu posso até fazer uma minuta. Eu faço aqui pelo Google Docs mesmo e compartilho com vocês. E com a executiva. Certinho. Para mim tá ótimo. Gente, tem mais alguma demanda? Alguma outra pauta? Só uma coisa, como que ficou as datas da reunião da executiva municipal e do elo municipal? A executiva ainda não tem data. A gente precisa fazer realmente. A gente está muito no WhatsApp, e-mail, mas reunião a gente ainda não fez. Do elo municipal vai ficar toda a última quarta-feira do mês, não? Então, eu acabei de ver lá no Facebook que a reunião do coletivo, aberta para todo mundo, provavelmente não pode ser na quarta-feira, porque vai ter reunião da executiva estadual. Eu não sei se eles vão manter a prática de deixar a última do mês para os coletivos fazerem as reuniões. Mas como é uma estadual nova, provavelmente semana que vem vai ter reunião da executiva estadual. Então acho que para a semana que vem a gente não devia fazer, e aí para o fim do mês que vem, que é dezembro também, não adianta fazer na última quarta-feira que não vai ter ninguém, né? Então aí de repente a gente podia fazer uma outra no meio de dezembro, assim. Acho que a gente não. Será que a gente não consegue trabalhar isso é porque agora está em cima para arrumar espaço, né? Mas sei lá, no dia 30, que é segunda-feira, tentar trabalhar isso, acho que não fica complicado para ninguém. A gente vai ter quase 2 semanas, né, para trabalhar isso.
O que vocês acham? De acordo, a gente pode propor o dia 30, ou dia 27 não vai rolar, sexta-feira é meio difícil. Mas no dia 30, na segunda-feira, pode Dia ser? 30 para fazer o da executiva ou o duelo municipal? O duelo da executiva a gente obrigatoriamente vai ter que fazer antes, né, André? Porque a executiva precisa caminhar com um pouco mais de rapidez. Tá, dia 30 de novembro, para mim tudo bem. Então, a gente pode fazer esse encaminhamento, pode ser? E aí teria que ir até lá ver o local, né, para fazer essa reunião que deveria comportar pelo menos umas 50, 60 pessoas, né? Sim. O Tanaka, ele disponibilizou o prédio dele. Mas acho que a questão de localização deles no Sul, a questão de transporte é um pouco complicado. É. Mas, assim, Se o canalha do Alckmin tivesse feito o trem lá, o monotrilho, aí era maravilha, aí é facinho. tá. Depende do Sei lá. óleo, Tá construindo. Mas é isso aí. Gente, a André, você quer colocar alguma coisa? Marta? E, gente, eu não ouvi o final. Você quer colocar alguma coisa, André? Alguma demanda? Não, acho que é isso mesmo, acho que a gente já está bem encaminhado. Eu já estou fazendo aqui uma minuta da carta para a executiva estadual e já compartilho com vocês. Só uma coisa, no dia 30, da reunião do dia 30, será que não conseguiam lá na Câmara Municipal, que ali é um lugar bom, que é perto do metrô, é centralizado? E eu lembro que alguém comentou que podia conseguir lá fácil. Não é o Kiko? Não lembro quem falou isso. A Câmara Municipal? Uma daquelas salas que a gente fez a última vez. A gente conseguiu da última vez com o gabinete do Ricardo Young, né? Mas tem algum companheiro nosso lá que falou que era fácil de conseguir e tal. Acho que se a gente pudesse usar outro canal dessa vez, Marta, acho que você seria pode melhor. verificar isso com o Kiko, Marta? O irmão do Kiko trabalha lá, mas eu conheço o pessoal do Ricardo Young também. Posso até ver para vocês como é que faz. Tenta ver pra gente aí na última semana, assim, do mês. A data a gente muda, não é um problema, mas se a gente tiver um espaço que não coincide com a... Solo? Tá cortando, Marta. Aquela mesma sala no subsolo? Pode ser qualquer sala que caiba a gente, né? Daí eu vou ver, então. Amanhã eu já passo para vocês, tá? Tá. Se você puder, tá, até amanhã tá rápida demais, tá ótimo. Então tá bom, se você conseguir isso pra gente... E fica que dia, mais ou menos, para mim estar passando para eles? É o que eu tava propondo aqui, uma reunião do Elo pro dia 30, que é uma segunda-feira, mas é assim, pra gente não perder o ritmo, né? Porque a gente estava acostumando fazer no final do mês. Gente, essa dia 30 quinta-feira que vem, eu não sei se eu tô perdido. Que a gente combinou que a gente vai tentar uma reunião quinta-feira que vem, não é isso? É essa reunião que vocês estão falando? Essa seria a da executiva, né, André? Essa que a gente está falando pro dia 30 seria do Elo, para chamar o pessoal. A que a gente está falando da quinta-feira que vem é do Elo. É do Elo que é aberta para todo mundo, que foi o que eu disse, que é nos termos da que foi feita na outra, na Câmara, que é sempre na última semana do mês. Tá. Então se a Marta conseguir pra gente nessa outra semana, então a gente deixa aberto da quinta-feira que vem até o dia 30 para ver se ela consegue alguma data lá na Câmara. Porque não sei se a Câmara vai... Tudo certo? Vejo amanhã, já passo. Eu vejo amanhã, já passo para vocês. Então até quinta-feira da semana que vem. Isso, Marta, preferencialmente na quinta-feira, né? Que é o que o pessoal estava acostumando fazer. Mas assim, se não tiver na quinta-feira, se tiver alguma outra data próxima também, desde que não seja a quarta, né? Que é a reunião da estadual. Mas alguma outra data disponível lá, tranquilo, né? Eu acho.
Tudo bem, eu vejo amanhã já com o pessoal e passo para vocês. Tudo certo, então. Gente, mais alguma demanda que tem aqui? Aqui na agenda não estou vendo muito mais coisa, não. Depois, André e o Tanaka, se puder me passar que eu posso ajudar, vocês vão me falando. Tá, é o Cristiano, tá? O Cristiano e o Tanaka, para ver a ferramenta de participação. Eles estão no... O Cristiano está no nosso grupo, Marta, da educação. O Tanaka, eu coloco o Face dele. Ah, tem no nosso doc lá, conjunto todo mundo. Tudo bem. Certinho, gente? Então vamos encerrar por hoje ou tem mais alguma coisa? Beleza. Beleza, André? Fábio? Beleza, gente. Então tá, gente. Até logo mais. Até mais. Até mais, boa noite para todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.